Bem vês, irmão, quantos milhares de judeus que creem, e todos são zelosos da lei. O que podemos entender deste relato de Lucas em Atos? Podemos entender que os cristãos primitivos se viam tão judeus e seguidores de suas leis e costumes, quanto os outros judeus que não creram em Jesus como Messias. Aliás, eles se viam muito mais como judeus verdadeiros, pois afinal seguiam ao Messias de Israel, seguiam Jesus. Agora é importante ressaltar que a palavra igreja no Novo Testamento significa simplesmente assembleia de pessoas, reunião e não uma denominação religiosa, ou mesmo um prédio como entendemos em nossos dias. Concluímos então, que aquilo que eles entendiam como igreja naquela época, é diferente daquilo que entendemos hoje, e aquele ajuntamento de crentes judeus em Jesus formavam a igreja que se entendia uma continuidade de Israel. A igreja que Jesus nos deixou parecia um partido dentro do rebanho judaico, e era explicitamente designada como a seita dos nazarenos, confira em Atos 24 verso 5. A mesma palavra seita é usada em Atos para descrever tanto o partido cristão, a seita do caminho, veja Atos 24 verso 14, como os partidos judeus oficiais dos saduceus, Atos 5 verso 17, e fariseus, Atos 15 verso 5. Portanto, nada havia que soasse estranho a respeito dos congregados judeus de um só pensamento como um grupo de nazarenos. Pedro e João, mesmo após a experiência do Pentecostes, vão até a porta do templo à hora da oração, Atos 3 verso 1. A frequência ao templo e à sinagoga continuava ainda, embora sejam conduzidas reuniões privadas complementares entre os crentes em Jesus. A preocupação de Jesus de que a fuga de Jerusalém por ocasião da invasão romana, em 70 d.C., não acontecesse no sétimo dia, ressalta a importância da guarda do sábado. Durante todo o seu ministério Jesus reformou a guarda do sábado, retirando dela as tradições farisaicas e, ressaltando que o sábado fora criado para o homem. Seus ensinos e comportamento aos sábados foram seguidos por seus discípulos, até mesmo por ocasião de sua morte, Lucas 23 versos 54 a 56. Era o dia da preparação, e o sábado estava para começar. As mulheres que tinham vindo com Jesus desde a Galiléia seguiram José e viram o túmulo e como o corpo foi colocado ali. Então se retiraram para preparar óleos aromáticos e perfumes. E no sábado, descansaram, segundo o mandamento. Os cristãos primitivos guardavam o sábado. Lucas relata que entre os muitos crentes judeus, havia um grande número de sacerdotes que eram obedientes à fé. Atos 6 verso 7. Parece plausível identificar estes sacerdotes agora discípulos com os anciãos que assistiam a Tiago e aos apóstolos na administração da igreja. Atos 15 verso 6. O que pode ter constituindo uma espécie de sinédrio nazareno, com Tiago sendo seu presidente, segundo o modelo judaico do sinédrio. O Midrash Korele Rabá conta que certa vez, o rabino Eleazar ben Dama foi picado por uma serpente, e Jacó de Kfar Sama, ou Secania, foi chamado para curá-lo. Contudo seu tio, o rabino Ismael, não deu permissão para tal, porque Jacó era um menim, e antes que ben Dama concluísse seu argumento em contrário, ele morreu. Assim, há evidências rabínicas de que havia inúmeros judeus crentes em Jesus que continuaram a frequentar as sinagogas, a tal ponto que para identificá-los foi criado o Birka, Ha-Minim, que é uma maldição sobre os separatistas ou hereges. Eles se autodenunciariam caso se negassem a recitá-la durante a reza na sinagoga. Esse fato autentica que os crentes em Jesus eram percebidos e se percebiam, como parte do judaísmo, o que é confirmado em Atos 24 versos 5, e 26 versos 1 a 32. A intenção do Birka Minim era retirar o direito natural dos crentes judeus em Jesus, de pertencer ao povo de Israel. O fato de que no ano 80, 10 anos após a destruição de Jerusalém, introduziu-se um teste pelas autoridades rabínicas palestinas para barrarem a presença de judeus crentes em Jesus, indica que muitos crentes judeus na Palestina ainda se consideravam essencialmente judeus. Sua aceitação de Jesus como Messias não impedia sua frequência aos serviços da sinagoga aos sábados. A igreja cristã primitiva era dirigida por judeus na cidade de Jerusalém. O próprio apóstolo Paulo demonstrou profundo respeito pela liderança da comunidade primitiva ali estabelecida, Gálatas 2 versos 1 a 10. O bispo Epifânio, que viveu no final do século IV, faz referências específicas a 15 bispos judeus cristãos que administravam a igreja de Jerusalém até o ano 135 d.C. A Bíblia deixada por Jesus era a Bíblia hebraica, o Tanakh, que já emergia entre eles e era sua pedra fundamental.
Jesus disse aos discípulos: São estas as palavras que vos disse estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento, para compreenderem as Escrituras. Lucas 24 versos 44 e 45. Temos então, de Torá, igual instrução, de Nevim, igual a profetas, de Ketuvim, igual a escritos. Os escritores bíblicos sempre faziam referência à Bíblia hebraica afirmando, de acordo com as Escrituras, ou, segundo as Escrituras, ou ainda, está escrito. Os cristãos primitivos já tinham sua Bíblia. Jesus nos deixou a Bíblia hebraica, a mesma que ele utilizou e que seus seguidores consultavam e pregavam. Eram a um só tempo antigos e novos ensinamentos. Em relação aos livros que compõem a Bíblia hebraica, parece que já no final do primeiro século da Era Comum, havia uma lista descritiva. Flávio Joséfo testifica: Não possuímos uma miríade de livros inconsistentes, que discrepam uns dos outros. Nossos livros, os devidamente autorizados, são apenas 22, e contêm o registro de todas as épocas. Desses, 5 são de autoria de Moisés, e compreendem as leis e a história tradicional desde o nascimento do homem até a morte do legislador. E, da morte de Moisés até Artaxerxes, os profetas que sucederam a Moisés que escreveram a história dos acontecimentos de sua época em 13 livros. Os 4 restantes contêm hinos a Deus e preceitos para a conduta da vida humana. Torá Pentateuco 5 livros. Lamentações e Jeremias 1 livro. Rute e Juízes 1 livro. Josué 1 livro. Samuel, 1º e 2º, 1 livro. Reis, 1º e 2º, 1 livro. Crônicas, 1º e 2º, 1 livro. Esdras e Neemias 1 livro. Ester 1 livro. Jó 1 livro. Isaías 1 livro. Ezequiel 1 livro. Daniel 1 livro. 12 profetas 1 livro. Salmos, Provérbios, Cânticos, Eclesiastes 4 livros. Joséfo parece ter organizado os livros canônicos de acordo com um princípio histórico simples, segundo ele julgou ser sua sequência cronológica. Como uma planta que cresce da semente do judaísmo, ainda assim o seu fruto deve voltar a conter as sementes do próprio judaísmo. Todos falavam muito a mesma língua. Nesse ambiente ligado à sinagoga, a Bíblia hebraica deixada por Jesus é ampliada através das memórias dos apóstolos e das cartas de Paulo e dos demais que passam a circular entre os crentes. Os apóstolos pressupõem que seus leitores estão familiarizados e capazes de compreendê-los. Eles escrevem a destinatários que conheciam o contexto judaico original. Epifânio relata sobre uma seita chamada de Nazarenos. O bispo relata que a seita originou-se após a fuga de Jerusalém, quando os discípulos estavam vivendo em Pela, tendo deixado a cidade conforme a palavra de Cristo. Deve-se ler o que Epifânio tem a dizer acerca deles, particularmente com respeito ao seu dia de adoração. Apesar das tentativas do bispo de denegri-los como heréticos, no longo relato que faz de suas, nada há de heterodoxo a respeito deles. Após identificá-los por usarem os mesmos livros do Velho Testamento, que dificilmente são heresias, ele continua: Os nazarenos não diferem deles, isto é, dos judeus, em nada de essencial como praticam o costume e doutrinas prescritas pela lei judaica, exceto que creem em Cristo. Creem na ressurreição dos mortos e que o universo foi criado por Deus. Pregam que Deus é um e que Jesus Cristo é seu Filho. São muito conhecedores da língua hebraica. Leem a lei. Portanto, diferem tanto dos judeus como dos cristãos. Dos primeiros, porque creem em Cristo. Dos verdadeiros cristãos, porque cumprem até agora os ritos judaicos como a circuncisão, a guarda do sábado e outros. Este quadro dos nazarenos combina bem com o da Igreja de Jerusalém anteriormente reconstruído. Existe, pois, a possibilidade de que os nazarenos representem a sobrevivência do legado étnico e teológico do primitivo cristianismo judeu. O fato de que mantiveram a guarda do sábado como um dos seus marcos distintivos mostra persuasivamente que este era o dia original de adoração na Igreja de Jerusalém.